Galerinha, vamos lá revisar a aula 9 agora. Apocalipse ou eclipse? Bom, falamos essa aula do movimento de rotação que a Terra faz, que é um movimento que ela gira em torno do seu próprio eixo e dura 24 horas, beleza? E falamos também do movimento de translação que a Terra faz, que é um movimento em torno do Sol, né? A órbita dela em torno do Sol dura 365 dias e 6 horas e de alguns segundos, em um ano. Chama a atenção de vocês para essa foto aqui, ó, que mostra as estações do ano. Então, graças ao movimento de translação e à inclinação do eixo de rotação da Terra, é que nós temos aqui as estações do ano. Só lembrando, quando é verão no norte, é inverno no sul. Quando é inverno no norte, é verão no sul. Quando é outono no norte, primavera no sul. Quando é primavera no norte, outono no sul. Pegou a visão? Olha só que interessante. É uma estação contrária da outra. Então, nós temos aqui os solstícios de verão e de inverno, os equinócios de outono e primavera. Se no norte é verão, no sul só pode ser inverno. Se no sul é inverno, no norte só pode ser verão. E assim sucessivamente. Pega a visão e fica ligado. Deixei esse vídeo aqui no grupo também para vocês assistirem. Vale a pena vocês darem uma olhadinha nesse vídeo explicando aí as estações do ano. Muito top essa animação. Continuando, falamos sobre os movimentos da Lua, né? Movimento de rotação, movimento que ela faz em torno do seu próprio eixo, movimento de revolução ao redor da Terra e o movimento de translação ao redor do Sol. Também temos um videozinho aqui, vale a pena você assistir, beleza? Continuando, falamos sobre o lado oculto, né, ou a face oculta da Lua, e explicamos que isso só acontece porque a rotação da Lua está sincronizada com a sua órbita, ou seja, ela apresenta sempre a mesma face voltada para a Terra, em virtude da órbita da Lua estar sincronizada com o movimento de rotação que ela faz em torno do seu próprio eixo. Isso é muito interessante porque, devido a essa sincronização, a gente só consegue enxergar sempre a mesma face visível para nós. Né? Então, assim, não é que existe um pedaço da Lua que não recebe iluminação. Ele traz aqui no slide, né? Sim, todas as faces da Lua recebem iluminação, mas a face que nós vemos da Lua, aí, de fato, é sempre a mesma. Então, tem hora que a gente vê e tem hora que a gente não vê, beleza? Por isso que chama assim face oculta da Lua. Dá a impressão que tem um lado que a gente nunca vai ver por conta disso, beleza? Mas não é que é escuro e não recebe iluminação. É porque recebe iluminação, mas a gente não vê, beleza? Fases da Lua, pessoal. Aí a gente viu também as fases da Lua, né? Então, ao longo do mês, a Lua orbita a Terra. Aí esse ciclo demora aproximadamente 29,5 dias. Então, o que a gente viu? Que a fase da Lua representa o quanto dessa face iluminada pelo Sol está voltada também para a Terra. Beleza? Então a gente viu a lua nova, né, que basicamente aí é uma lua que nasce com o nascer do sol e se põe com o pôr do sol, ou seja, ela nasce por volta das 6 da manhã e se põe às 18 horas, beleza? Nessa fase da lua nova, a gente não consegue ver a face visível da lua porque ela não recebe luz, beleza? Temos a fase quarto crescente, né? Então nessa fase da lua, a lua basicamente está aí alinhada com o Sol formando um ângulo de 90 graus aproximadamente, e a Lua nasce aproximadamente ao meio-dia e se põe à meia-noite. Na lua cheia, aí sim a gente está enxergando 100% da face visível, porque 100% da face visível da Lua está iluminada. Ela nasce aí com o pôr do Sol, ou seja, nasce às 18 horas e se põe com o nascer do Sol, ou seja, às 6 da manhã, beleza? A lua quarta minguante, a lua novamente forma um ângulo de 90 graus aí a oeste com o Sol, né? E ela nasce aproximadamente à meia-noite e se põe ao meio-dia. Tem um exercício de Joe aqui, um exercíciozinho de Joe para você fazer, pausa, tenta fazer, beleza? A resolução tá aqui, pausa, dá uma lida também, mas resumidamente para você, ele coloca aqui uma imagem, não dá para saber se é lua quarto crescente ou quarto minguante, a gente pega pelo raciocínio da questão, que ele pede para a gente imaginar aí qual que era o horário que a Lua estaria no ponto mais alto da sua trajetória. Então, se é crescente, se a Lua é crescente, ela nasce ao meio-dia e se põe à meia-noite. Então, ela vai estar no ponto mais alto, na metade desse caminho, 6 da tarde. Beleza? Aqui nós temos essa opção E. Se ela for minguante, ela nasce à meia-noite e se põe ao meio-dia. Então, ela estaria aí no meio do caminho, nas 6 da manhã. Como aqui não tem 6 da manhã, a resposta correta só pode ser fase crescente e ela estaria no ponto mais alto da sua trajetória às 6 da tarde, beleza? Aqui está a resposta também em texto, vale a pena pausar e ler com calma. Continuando, falamos do efeito de maré. O efeito de maré é muito interessante também, porque basicamente é um cabo de guerra aí entre a Terra, a Lua, o Sol, enfim. Explicando de maneira bem simples, porque tem um vídeo que eu coloquei também explicando o efeito de maré nas nossas aulas. Você tem que lembrar o seguinte: a força gravitacional que a Terra exerce na Lua e que a Lua exerce na Terra e que o Sol exerce na Terra
Tudo isso influencia no efeito de maré, inclusive até a rotação da Terra influencia no efeito de maré. Mas de maneira simples, você tem que lembrar, o efeito de maré é como se a força gravitacional de interação entre os astros puxasse mais a água da Terra para uma região, e nessa região nós teremos a maré alta, né? E nas regiões onde não temos esse acúmulo de água puxada pela força gravitacional, nós temos a maré baixa. Só vale lembrar que na estação, na verdade, na fase de lua nova, há um alinhamento perfeito aqui entre lua e sol. Então é como se a lua puxasse e o sol também puxasse a água da Terra para o mesmo local aqui, e aí nós temos a maré super alta, né, ou a maré máxima, digamos assim. Beleza? Falamos agora sobre eclipse solar. Eclipse solar acontece quando a Lua se coloca entre a Terra e o Sol. A Lua projeta sobre a Terra uma região de sombra, que é a ausência total de luz, e uma de penumbra, que é uma região parcialmente iluminada. A fase da Lua nesse tipo de eclipse, a Lua de eclipse é a Lua nova, beleza? Então, o eclipse solar só acontece na Lua nova. E eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, olha só a conformação aqui, o alinhamento, ó, Sol, Lua, Terra. Então, no eclipse solar, a Lua entra na frente da Terra, bloqueando, de certa forma, os raios luminosos e projeta na Terra uma região de sombra, região totalmente escura, e de penumbra, região parcialmente iluminada. Beleza? Temos o eclipse solar total, quando a Lua ela oculta totalmente o Sol no céu. Temos o eclipse parcial, quando a Lua ela oculta parte do Sol no céu. E esse aqui é o meu preferido, que é o eclipse solar anular, o mais raro de todos. A Lua está em órbita mais distante da Terra, aparecendo menor no céu, o que faz com que ela não cubra totalmente o Sol, deixando um anel de luz ao redor da Lua, o anel de fogo, beleza? Então o que acontece aqui, basicamente, é pelo fato da Lua estar mais distante da Terra, na sua órbita, ela não consegue cobrir totalmente o Sol no céu, e aí fica uma bordinha aqui de iluminação ao redor da Lua, e aí cria esse efeito lindo, né, chamado anel de fogo, basicamente aí por isso que é anular, que vem de anel, beleza? Eclipse solar anular, lindo demais. Só para relembrar também, os eclipses solares, eles são bem mais raros do que os lunares, beleza? Eclipse lunar. O eclipse lunar acontece quando a Lua é encoberta, né, pela sombra da Terra, ocorre apenas durante a fase da Lua cheia. Então, olha só, eclipse solar, Lua nova, fase de Lua nova, eclipse lunar, fase da Lua cheia. O que acontece aqui? Olha só a orientação, pequeno gafanhoto. Não ligue só disso aqui, ó. O Sol está projetando a iluminação dele na Terra e a Terra está encobrindo os raios luminosos que vão para a Lua. Então, basicamente, a Terra projeta uma sombra na Lua. Isso mesmo. Novamente, temos aqui uma região de sombra ou umbra, que é uma região totalmente escura, e uma região de penumbra, que é uma região parcialmente iluminada. Beleza? Novamente, podemos ter aqui também o eclipse lunar penumbral, quando a Lua fica na região de penumbra, região parcialmente iluminada. Temos o eclipse lunar parcial, quando a Lua está ali, que fica ali entre a região de penumbra e a região de sombra. E temos o eclipse lunar total, que ocorre quando a Lua entra na região de sombra da Terra e fica completamente coberta, beleza? Quando a Lua entra na região que é totalmente escura, tá bom? Deixo aqui esse vídeo também de recomendação para vocês sobre o eclipse solar e lunar, vale muito a pena, a animação show de bola, explicação top das galáxias, então vale a pena. Temos aqui um exercício de um Joe para você fazer, né? Sobre os eclipses, novamente, as fases da Lua, que ocorre eclipse solar e lunar, respectivamente. Então, o eclipse solar acontece na Lua nova e o eclipse lunar na Lua cheia. A resposta correta é a letra A. Beleza? Aqui tem mais um exercíciozinho de para você fazer. Dá uma pausa aí no vídeo, tenta resolver, mas a resolução está aqui, tá bom? Basicamente aí tem uma explicação bacana, não vai dar pra gente fazer agora no vídeo, mas pausa e tenta fazer. Qualquer dúvida me manda aí nos comentários ou me pergunte em sala de aula ou manda um zap aí que eu tô à disposição. Revisem essa aula, façam exercícios e tamo junto. É nóis, um abraço.